controlados através da Divisão de Produtos Controlados. A Polícia Federal regula através da Divisão de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos e o Exército Brasileiro através da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Hoje a gente vai focar bastante na Polícia Federal. Bom, mas como que a Polícia Federal descreve os produtos químicos controlados? O que são os produtos químicos controlados? Os produtos químicos controlados, eles são considerados os produtos químicos que são utilizados direta ou indiretamente na elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem a dependência física ou psíquica. Ou seja, toda substância que pode ser empregada de alguma forma para a fabricação de drogas são consideradas produtos químicos controlados. O que a empresa que deseja trabalhar com esse tipo de produto precisa ter para estar regularizada junto com a Polícia Federal? Os principais documentos para regularização da empresa junto à Polícia Federal são certificados de registro cadastral, que é o documento que comprova que a pessoa física ou jurídica está devidamente cadastrada no órgão, e o certificado de licença de funcionamento, que é o documento que habilita a pessoa jurídica a exercer atividade não eventual com produtos químicos sujeitos ao controle e fiscalização. Além dessa documentação, qual é a obrigação da empresa junto à Polícia Federal? Então, mensalmente, a empresa ela é obrigada a enviar mapas mensais de controle para a Polícia Federal. Esses documentos, eles comprovam toda a movimentação que houve na empresa com os produtos controlados. Então, mensalmente, as empresas são obrigadas a encaminhar para a Polícia Federal esse documento, descrevendo a entrada, saída e toda a atividade que foi executada com o produto dentro da empresa naquele mês vigente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais alterações publicadas pela Portaria 240. A Portaria 240, ela foi publicada no dia 14 de março de 2019 e estabeleceu procedimentos para o controle e fiscalização de produtos químicos pela Polícia Federal. Inicialmente, o seu prazo de vigência era o dia 12 de junho de 2019, mas foi prorrogado pela Portaria 577 para o dia 1º de setembro de 2019. Então, até esse prazo, as empresas ficam obrigadas a continuar atendendo às regras previstas na Portaria 1274 de 2003. A Portaria 240, ela nasceu da necessidade de atualização da norma anterior, que é a Portaria 1274. E o objetivo disso é otimizar as regras já existentes, porque durante esse período todo, esses 16 anos de vigência da Portaria 1274, as empresas, tanto as empresas como a Polícia Federal, elas entenderam que existiam bastante lacunas no escopo da Portaria 1274 e que poderiam dar várias brechas e... Enfim, pontos de melhoria. Eles entenderam que existiam pontos de melhoria nessa legislação e todo esse tempo foi utilizado para trabalhar na melhoria e na publicação da 240. A Polícia Federal também entendeu que poderiam melhorar as regras para focar bastante na redução do número de drogas, da produção de drogas no país, e também para facilitar o trabalho das empresas, né, das empresas do setor regulado. A ideia nunca foi dificultar a ação dessas empresas, e sim regular a produção de drogas a fim de mitigar de vez a droga no país. Outra novidade é o fim dos limites de isenção de controle. Na Portaria 1274, a gente tinha alguns limites que variavam entre 1 a 2 quilos por produto. E hoje a gente não tem mais isso. Os produtos químicos passarão a ser controlados acima de 1 grama ou 1 mililitro em qualquer concentração, inclusive quando se tratar de importação, exportação ou reexportação. A gente entende por produto isento o produto comercial que contém produto químico controlado e que atende os critérios previstos no artigo 57 e 58 da Portaria 240. Como, por exemplo, os medicamentos, os cosméticos, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Além disso, as soluções de solventes orgânicos não poderão ultrapassar 60% da concentração total de solventes na composição.
Isso significa que, por exemplo, se a gente tiver 3 solventes na formulação do produto e cada um deles tiver 25%, a gente já considera que essa solução será uma solução controlada. Sobre a lista de categorias que a gente havia falado anteriormente, a isenção de controle da nova portaria, de acordo com o artigo 57, ela foi dividida por ramo de atividade. Então, todos os produtos que estarão contidos nos ramos de atividades elencados aqui nessa tela, eles serão isentos de controle. Claro que tem que cumprir alguns requisitos que a gente vai falar na próxima tela, mas basicamente esses produtos eles serão isentos de controle. A gente tem aqui o artigo 57, ele fala sobre um item que chama outros. O que seriam esses outros? Os outros são produtos que não se enquadram nas categorias citadas e eles deverão ser submetidos a uma avaliação do DCPQ, que emitirá um parecer técnico informando se o produto é ou não controlado. O DCPQ ele vai fazer uma avaliação desse produto com base na composição completa do produto, a concentração, a aplicação do produto e a atividade que a empresa pretende executar. Essa avaliação ela tem o objetivo de verificar a viabilidade do produto em ser empregado na fabricação de drogas ou se existe uma viabilidade econômica de separar o produto controlado dos demais componentes, sempre focando em avaliar a possibilidade desse produto ser empregado na fabricação de drogas. É com esse viés que a Polícia Federal vai fazer a avaliação e definir se o produto ele é controlado ou não. Para ele continuar sendo isento, estando nas categorias que a gente citou anteriormente, ele precisa cumulativamente atender 3 requisitos específicos, que ele deve ser aplicado diretamente no ramo de atividade a que se destina, tem que atender às exigências específicas dos órgãos normativos ou reguladores. Nesse caso, a gente fala sobre, por exemplo, um registro de um medicamento na Anvisa. Então, nessa situação específica, a empresa deverá apresentar à Polícia Federal o documento que comprove que o produto ele é realmente registrado na Anvisa. E também tem que possuir classificação fiscal diversa dos produtos químicos da lista de controle. Então, a Polícia Federal ela tem uma lista específica de classificação NCM, e os produtos que a gente tem, eles têm que ter uma classificação que seja diferente daquela lista. Se o produto deixar de atender pelo menos um desses 3 requisitos, ele já pode ser passível de controle. Ele não tem mais a obrigatoriedade de ser isento de controle. Mais uma novidade da portaria é referente aos produtos éter etílico, removedores, os óleos e soluções de bateria. Bom, outra novidade bastante impactante para as empresas que temos percebido é as alterações para a rotulagem dos nossos produtos químicos. A partir da portaria 240, segundo o artigo 37, as empresas ficam obrigadas a inserir as informações sobre a concentração de cada produto químico e devem colocar a inscrição produto controlado pela Polícia Federal no rótulo em local visível e de fácil identificação. As empresas vão ter 1 ano a contar da data de publicação da portaria para a implementação, permanecendo válidos os produtos embalados e identificados conforme os critérios estabelecidos na 1274 de 2003, até o término do prazo de validade desse produto. Bom, outra novidade foi a redução na lista de documentos de controle. Então, na nova portaria, haverá uma redução de lista de documentos exigidos devido ao Decreto 9094 de 2017. Esse decreto, ele confere que todos os órgãos públicos de controle devem fornecer as informações constantes em seus bancos de dados. Então, o que isso significa? Significa que haverá uma colaboração entre os órgãos públicos de controle no compartilhamento de documentos públicos, documentos públicos da empresa que possam ser necessários para mais de uma empresa. Nisso a gente inclui, por exemplo, contrato social de empresa, RG, CPF, documentos nessa linha. Então, de acordo com a nova portaria, vão passar a ser considerados documentos de controle o certificado de registro cadastral,
certificado de licença de funcionamento, a autorização especial, os mapas de controle, as notas fiscais, manifestos e os outros documentos fiscais e o termo ou documento equivalente que comprove destruição de produtos químicos. Ainda falando de documento de controle, a gente tem também uma novidade referente à agilidade na expedição de documentos de controle. O parágrafo único do artigo 4º, ele define que a expedição dos documentos de controle será de competência das delegacias descentralizadas, delegacias de controle de armas e produtos químicos e as delegacias de controle de serviços e produtos, bem como a divisão de controle de produtos químicos subsidiariamente. Esse fato ele vai auxiliar bastante na agilidade da avaliação e expedição dos documentos, uma vez que, de acordo com a 1274, isso é uma competência apenas do DCPQ, que é a Divisão de Controle de Produto Químico. E a partir da vigência da Portaria 240, essa responsabilidade ela será dividida entre as delegacias citadas. Então, com isso a gente espera que os documentos de controle sejam expedidos mais rapidamente. Bom, mais uma novidade é referente aos prazos sobre arquivamento de documentos. A pessoa jurídica ela deverá declarar em seu cadastro a atividade que ela exerce com os produtos químicos. E para isso, também a gente entende que os prazos para o arquivamento de documentos, eles vão ser para documentos comprobatórios, serão de 5 anos. A empresa terá o prazo de 48 horas para a comunicação de roubo dos produtos, comunicar à Polícia Federal em até 48 horas sobre o roubo, e terão 30 dias também para executar a destruição dos produtos químicos que porventura sejam apreendidos ou vencidos ou por algum motivo tenham que ser destruídos. Mais uma novidade da portaria é que a pessoa jurídica deverá declarar no seu cadastro a atividade que pretende realizar com cada produto. Na portaria 1274, bastava informar os produtos químicos controlados para realizar qualquer atividade. Agora, a partir da portaria 240, vai ser necessário que a empresa relacione o produto à atividade que será exercida. Dessa forma, o produto autorizado no cadastro para determinada atividade não vai possuir limite ou restrição de quantidade para operações e armazenagem. Bom, nos mapas de controle também tivemos algumas alterações e as principais são: os mapas mensais eles deverão ser enviados até o 15º dia subsequente ao mês da atividade exercida. Essa é a primeira alteração importante que a gente deve se atentar. O prazo para envio dos mapas, que agora são 15 dias após o mês da atividade exercida, e são 15 dias corridos, não estamos mais contando dias úteis. O mapa ele continua sendo obrigatório, o envio desse documento, mesmo que não tenha ocorrido atividade no período, ou seja, se o seu documento vai todo zerado, ele precisa ser encaminhado da mesma forma. E as misturas que contenham substâncias controladas deverão ser lançadas também nesse documento. Deverão ser utilizadas as mesmas unidades de medidas que estão constantes na nota fiscal, independente se a empresa possui alguma norma interna ou alguma prática interna de outras unidades de medidas que eventualmente são diferentes das descritas na nota fiscal. Os mapas de controle devem constar as unidades de medidas iguais às que estão na nota fiscal. Os dados referentes a roubo, furto e extravio e demais perdas ou referentes à devolução de produtos químicos devem ser informados no mapa de controle também. Os mapas deverão ser enviados exclusivamente por meio eletrônico através do sistema Ciproquim 2. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, bem brevemente, sobre os principais pontos de melhoria e alteração que o Ciproquim 2 vai trazer para a gente. Bom, a primeira alteração é a exigência da certificação digital. Então, todas as empresas... Complementando as informações explanadas por Mariana Peixoto, subcontrataremos a AGE Segurança a complementar as ações
da rastreabilidade de substâncias controladas, sobretudo do uso do cal na cadeia de produção primária avícola, considerando que o estado da Bahia possui 374 produtores rurais integrados, que na sua maioria são pessoas físicas, e que a maioria desses insumos ele possui grande associação, semelhanças e entorpecentes objetos desta portaria, considerando que o cal principalmente ele possui uma multidisciplinaridade de uso. Ele pode ser utilizado pré-manejo, no manejo e no pós-manejo. Ele pode ser utilizado no pré-manejo, na pintura de instalações, na adequação de instalações. Ele pode ser utilizado no manejo, no controle de parâmetros de produção, principalmente nos termos da umidade e do pH. Na questão do pós-manejo, ele pode ser utilizado na questão da desinfecção e principalmente no uso do vazio sanitário. Uma das grandes dificuldades do controle do cal na cadeia avícola baiana é que possuímos lotes com 1.000 metros quadrados, lotes com 1.500 metros quadrados e lotes com 1.800 metros quadrados.